pouco sobre sífilis adquirida, sífilis na gestação e como prevenir a sífilis congênita. A sífilis é uma infecção sistêmica de evolução crônica, é uma doença exclusiva do ser humano. Ela tem a característica de alternar períodos de atividade e aparente inatividade ou latência, e tem características clínicas e imunológicas bem distintas. Ela é uma doença bem antiga, conhecida desde 1547, não se sabia, obviamente, o que provocava, não se sabia que era o treponema, mas já se sabia o que é que a doença era capaz de provocar e que ela era sexualmente transmissível. A transmissão é predominantemente sexual, porém, a transmissão vertical que ocorre da mãe para o bebê durante o parto, a transmissão vertical que ocorre da mãe para o bebê, principalmente durante a gravidez, através do cordão umbilical, ou no parto, quando a mãe tem infecção ativa, ela também ocorre e com consequências mais graves. O período de incubação, que é o período entre o contato com o treponema e os primeiros sintomas de adoecimento, ele é em média de 21 dias, mas pode variar entre 3 e 90 dias. A doença ela é dividida em estágios. Essa divisão ela é feita de forma didática para que a gente consiga compreender tanto a evolução da doença, os sintomas, as características de cada um, mas principalmente para que a gente defina qual o melhor tratamento baseado no tempo de infecção. A infecção recente que ocorre, aquela que ocorre há menos de 2 anos, ou seja, é aquele indivíduo que sabidamente contraiu infecção há no máximo 2 anos. Ela se divide em infecção primária, secundária e sífilis latente recente. Após 2 anos, ela é classificada como sífilis tardia e ela pode ser latente tardia ou terciária. A sífilis adquirida recente, ela se caracteriza principalmente pela presença do cancro duro, que é uma lesão ulcerada, de bordos regulares, de fundo limpo, indolor, geralmente passa despercebido porque o indivíduo não sente dor, não sente qualquer sintoma. E ela surge, essa lesão, essa úlcera, ela surge mais ou menos após 21 dias do contato com o treponema, ou seja, da exposição sexual. Mas pode variar entre 10 e 90 dias. Ela desaparece espontaneamente, com ou sem tratamento, após 4 a 6 semanas e não deixa qualquer cicatriz, ou seja, não deixa nenhuma pista de que houve infecção ou lesão naquele local. E ela passa, por ser indolor, por desaparecer espontaneamente, por ser pequena, por surgir em áreas do corpo que não são de fácil visualização, elas são despercebidas. Devido à característica da ausência de dor, de desaparecer espontaneamente, de ter uma localização em área que não é de fácil exploração, não é de fácil visualização, ela passa despercebida em 15 a 30% dos pacientes. E essa lesão primária ela é altamente infectante. Então, uma relação sexual durante o período em que o indivíduo está com uma dessas lesões ulceradas, ou um parto em que o bebê entra em contato com a lesão ulcerada primária na vagina, ela tem uma chance muito grande de transmitir. A sífilis adquirida recente, ela também tem uma fase chamada de sífilis secundária. A sífilis secundária ela ocorre após a disseminação do treponema pelo organismo. E ela surge de 6 semanas a 6 meses após o contato. As características são as mais conhecidas da sífilis, os profissionais de saúde identificam com muito mais facilidade essa fase da sífilis, que é quando a pessoa apresenta lesões eritematosas, às vezes um pouquinho arroxeada, que surge em toda a pele, incluindo a palma da mão e a planta dos pés. Não é a única doença que provoca raste na palma da mão e da planta do pé, mas é bem mais frequente na sífilis do que em outras infecções. Por ter disseminação sistêmica, a pessoa pode apresentar também sintomas sistêmicos: febre, dor de cabeça, dor articular, artralgia, aumento de gânglios em várias áreas do corpo. E uma outra lesão que é bem característica da sífilis é essa alopécia em clareira,
vocês estão vendo nessa imagem, nessa quarta imagem. É como se tivesse como se tivesse ocorrido um incêndio e forma uma área de rarefação bem delimitada. Então a gente chama de alopecia em clareira. E a madarose, que é a rarefação, o desaparecimento do terço distal, da parte externa da sobrancelha. Pode surgir também nessa fase esse condiloma que a gente consegue visualizar na última imagem, que é uma lesão ulcerada diferente daquele primário. Ela é uma lesão mais retinha, plana, mais endurecida, e essa não apresenta um potencial de infectividade tão grande quanto o cancro inicial. Ainda na fase de sífilis recente, o indivíduo entra na fase de latência, ou seja, ele passa a não apresentar sintoma nenhum. Nessa fase que o indivíduo está sem sintomas nenhum, mas a gente sabe ou tem como saber que a infecção ocorreu há menos de 1 ano, há menos de 2 anos, perdão, ela chama sífilis latente recente. Se a infecção provavelmente foi há mais de 2 anos, é a sífilis latente tardia, mas não tem de forma alguma como diferenciar uma da outra. Elas são exatamente iguais e é uma continuação. O que define é somente a suspeita do tempo, que na maioria dos casos a gente nem tem como saber. A gente divide didaticamente, porque tem alguns indivíduos que a gente consegue flagrar o momento da infecção aguda e volta depois sem tratamento, e a gente consegue fazer esse estadiamento. Mas na grande maioria dos casos, a gente não tem como precisar há quanto tempo o indivíduo se infectou. E para fins de tratamento, quando a gente não tem como definir qual o tempo de infecção, a gente considera sempre a pior hipótese, que é a possibilidade de ser infecção tardia. O diagnóstico nessa fase da doença ela é feito exclusivamente por teste sorológico, por exame. A gente não tem de forma alguma como desconfiar que a pessoa está com sífilis, porém ela está com sífilis e ela continua transmitindo. Pode ocorrer recorrência de secundarismo, que é o aparecimento daquelas lesões secundárias, aquele racho que eu mostrei no slide anterior, durante esse período de latência. Então o indivíduo pode ter novos episódios de sintomas de secundarismo se não for tratado. A sífilis terciária, ela é uma das etapas da sífilis tardia, e ela surge após um longo período de latência. Esse período é bem variado, pode demorar de meses a muitos anos. Sífilis terciária é a fase mais tardia da infecção pela sífilis. Ela ocorre durante um período longo de latência, geralmente após anos após a infecção primária, e ela é uma doença de progressão bastante lenta. Então, nessa fase de sífilis terciária, a gente começa a ver um dano maior dos tecidos e dos órgãos. Então, uma das formas mais conhecidas é a neurosífilis, é a meningite pela sífilis, que surge principalmente nos indivíduos portadores de HIV, mas qualquer pessoa, se não tratada, pode evoluir para infecção do sistema nervoso central, que é a neurosífilis. Pode haver também a sífilis cardiovascular, com comprometimento cardíaco. A goma sifilítica está representada nessa imagem, nessa foto, que o indivíduo tem várias lesões na face, que são as gomas sifilíticas. E pode ocorrer também a osteite sifilítica, que são lesões na superfície do osso, levando à fragilidade óssea. Existe uma interação importante entre o treponema e o HIV. E um facilita o outro, tanto o HIV a sífilis como a sífilis ao HIV. A sífilis, ela aumenta a efetividade da transmissão pelo HIV, ou seja, se o paciente se o indivíduo já tem sífilis, o usuário já tem sífilis, ele tem mais chances de contrair HIV. E aquele indivíduo que tem sífilis e HIV também tem mais risco de transmitir. E, além disso, as lesões de sífilis, aquelas úlceras que surgem, né, tanto na fase primária como na secundária, elas são a porta de entrada para o HIV. E o HIV, ao seu passo, ele afeta o curso natural da sífilis. Então, quando a pessoa tem uma queda de imunidade, a evolução da sífilis acaba sendo mais grave. Então,
o indivíduo tende a apresentar múltiplas lesões, múltiplos cancros, as úlceras são mais profundas. Tem uma imagem aí de uma lesão, que é uma lesão inclusive de pele, não é genital, mas provocada pela sífilis, bastante profunda, em uma pessoa com HIV que contraiu sífilis. A progressão da sífilis, ela tende a ser mais rápida em quem tem HIV, então a pessoa pode passar pela fase primária, secundária e ir para a fase terciária num período mais curto, que pode ser de meses ao invés de anos, como costumeiramente pode ser, na pessoa que não tem HIV. Uma outra interação importante é que a pessoa que tem HIV pode apresentar os resultados negativos nos testes de sífilis. Então, quem tem HIV, diante de uma suspeita clínica, mesmo com resultado negativo, a gente deve explorar melhor, abordar com outras técnicas de sorologia, antes de afastar a possibilidade de diagnóstico de sífilis. Além disso tudo, o tratamento da sífilis em quem tem HIV também é mais complicado. Então, existe um maior risco do tratamento não surtir efeito. E por isso tudo, a prevalência de sífilis é 8 vezes maior em pessoas que têm HIV do que na população em geral. Abordando o diagnóstico da sífilis, o diagnóstico ele é feito baseado nos sintomas clínicos, naqueles sintomas que surgem na fase primária, secundária e terciária, baseado em dados epidemiológicos, se houve exposição, se não houve, se tem um parceiro sabidamente portador de sífilis, comportamento, e ele é confirmado por critério laboratorial. O diagnóstico laboratorial ele tem duas técnicas principais, conhecidas, porém a mais utilizada na prática é a técnica de teste imunológico. O exame direto, que é o exame de microscopia, ele não é muito fácil de executar. É necessário a coleta de material da lesão para avaliar em microscópio, então exige que tenha uma lesão ativa, então naquela fase de latência que o paciente não tem lesão nenhuma, é impossível fazer diagnóstico por microscopia. Exige um profissional mais treinado, exige a presença de microscópio, de laboratório, de corante específico, então é uma técnica que na prática a gente não utiliza. O que nós utilizamos na prática mesmo são os testes imunológicos ou as sorologias, que é o nosso bom e velho teste rápido, que a gente tem disponível em praticamente todas as unidades de saúde, e o VDRL, são as duas técnicas mais utilizadas. Então, eles se dividem basicamente em dois tipos, testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Os testes não treponêmicos, eles são o VDRL e o RPR. Os testes treponêmicos são o FTA-ABS, o ELISA e o teste rápido. Então, vejam que o teste rápido que nós dispomos nas unidades de saúde, ele tem a mesma indicação que o FTA-ABS ou o ELISA. Então, vou explorar um pouquinho mais sobre a interpretação do diagnóstico, mas a gente vai observar que diante de um teste rápido positivo para sífilis, eu não preciso solicitar FTA-ABS ou ELISA, eu preciso confirmar titular com o VDRL. Então, os testes treponêmicos, eles utilizam o antígeno do treponema pálido, então eles detectam anticorpos específicos contra o treponema. Esses testes, eles são apenas qualitativos, ou seja, eles só dizem se o indivíduo teve ou não teve contato com o treponema. Eles não são capazes de quantificar se o contato foi recente, se o contato foi antigo, se há uma lesão intensa, se foi uma lesão com uma pessoa que teve contato, mas tratou e curou. E é importante que eles são os primeiros a se tornarem reagentes. E eles permanecem positivos mesmo após o tratamento. Então, fazendo uma analogia para facilitar o raciocínio, os testes treponêmicos funcionam mais ou menos como os exames de IgG. Por exemplo, se eu tive varicela na infância, catapora, eu vou ter anticorpos IgG positivo para o resto da vida. Isso não significa, se eu fizer um teste para varicela hoje, que eu tenho varicela, mas que eu tive no passado. Então, os testes treponêmicos, eles dizem a mesma coisa, que eu tive contato, mas eu não sei se eu estou doente, ou se eu já estive, se eu curei, se eu não curei. Eles têm uma sensibilidade boa e eles são os primeiros a positivar após a infecção. E os testes treponêmicos, eles são o teste rápido, que é o que a gente dispõe na unidade básica de saúde, nas unidades dos CTAs, ele é o FTA-ABS, o TTPA e o ELISA. A técnica mais utilizada, até pela facilidade de manuseio, é o teste rápido.
Em segundo lugar, a gente conhece mais o FTA-ABS. Lembro que, diante de um teste rápido positivo, eu não preciso me preocupar em solicitar o FTA-ABS, porque eu já tenho um teste treponêmico positivo. Então, qualquer um que eu fizer treponêmico vai dar positivo. Os testes não treponêmicos, eles detectam anticorpos anticardiolipina. O que é que o teste não treponêmico me diz? Ele me diz que tem lesão. O treponema, ele provoca lesão celular no nosso organismo. E essa cardiolipina é liberada da circulação. E quando eu faço um teste não treponêmico, eu vou conseguir quantificar a dimensão da lesão que há. Eles podem ser qualitativos, pouquíssimos usados na prática clínica, que eles só vão me dizer também se é positivo ou negativo. O que nós precisamos fazer diante de um teste rápido, treponêmico positivo, é fazer um não treponêmico quantitativo para avaliar se essa infecção está acontecendo agora e dimensionar, quantificar, até para que eu tenha um padrão de avaliação após o tratamento, se a infecção está resolvendo, se a titulação está caindo. Então, os testes quantitativos, como o VDRL, que é o nosso maior conhecido, ele determina a quantidade de anticorpos presentes. Ele é indispensável para confirmar se realmente a infecção está ocorrendo nesse momento, e ele é importante também para monitorar a resposta ao tratamento. O resultado ele é sempre expresso em fração de múltiplo de 2, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 64 e assim sucessivamente. Não há um limite. E a sensibilidade dele também depende do momento em que ele é feito, mas ele chega a uma sensibilidade de até 5%. Então, para que eu consiga fazer o diagnóstico clínico laboratorial da sífilis, eu preciso sempre combinar um teste treponêmico com um teste não treponêmico. Não adianta eu fazer um teste rápido com um FTA-ABS. Eu preciso combinar sempre uma técnica de teste treponêmico para que eu saiba que existe a presença do contato do indivíduo com o treponema e complemente com um não treponêmico para eu avaliar se essa infecção é recente, se é passada, se foi tratada, se não foi, e quantificar depois a resposta ao tratamento. Então, essa é uma tabela que facilita, que simplifica o diagnóstico da sífilis baseado na combinação de um teste treponêmico com um teste não treponêmico. Então, se eu tenho um VDRL, que é um teste não treponêmico positivo, e um FTA-ABS, ou teste rápido, ou seja, um treponêmico com um não treponêmico, e ambos estão positivos, eu tenho certeza que eu estou diante de uma sífilis, que pode ser recente, tardia, primária, secundária, terciária, mas eu tenho uma infecção acontecendo e ela não foi tratada ainda. Se eu tenho um teste não treponêmico, como o VDRL positivo, e tenho se eu tenho um teste não treponêmico positivo, se eu tenho um teste não treponêmico positivo, como o VDRL positivo, com um treponêmico negativo, ou seja, VDRL positivo, teste rápido negativo, provavelmente eu estou diante de um VDRL falso positivo para sífilis. Por quê? Eu tenho lesão celular, mas eu não tenho a confirmação da presença da bactéria. Existem várias doenças autoimunes que provocam a positivação do VDRL. Então, diante de um VDRL positivo, com um FTA-ABS ou teste rápido negativo, eu tenho que investigar doenças autoimunes. Principalmente quando a titulação do VDRL for baixa. Se a titulação do VDRL for alta, a gente recomenda, aí sim, se eu fiz um teste rápido, deu negativo, VDRL está positivo, aí vale a pena eu utilizar outro teste treponêmico para confirmar se realmente é negativo. Aí eu faria, por exemplo, um FTA-ABS ou um ELISA. Mantendo o resultado negativo do teste treponêmico com VDRL positivo, eu descarto o diagnóstico de sífilis e parto para a investigação de doenças autoimunes. Se eu tenho VDRL negativo e um teste rápido ou FTA-ABS, ou seja, um teste treponêmico positivo, provavelmente eu estou diante de uma sífilis curada, ou seja, eu tenho uma confirmação que o organismo entrou em contato com a bactéria, porém eu não tenho lesão naquele momento. Então, provavelmente, na grande maioria dos casos, é uma sífilis tratada. O indivíduo teve sífilis, pode até ter contraído com a mãe, ter tido uma sífilis
congênita, tratou, e ele vai ficar o resto da vida com o teste rápido ou o FTA-BS positivo, que é o teste treponêmico. Porém, se o VDRL está negativo, ele não tem lesão ativa. Existe um pequeno risco desse exame, como o teste treponêmico ele positiva primeiro, pode ocorrer o risco de eu estar bem no períodozinho de janela imunológica. Então, diante da suspeita forte de sífilis, eu posso repetir o VDRL depois de uma semana, 15 dias e verificar se realmente ele é negativo. Mas na grande maioria dos casos se trata de uma sífilis tratada. Se eu tenho os dois testes negativos, eu descarto o diagnóstico de sífilis. Persistindo a suspeita, ou seja, suponhamos que eu tenha um casal que um está com lesão ativa, tem úlcera, e o outro está negativo, com todos os exames negativos. E eles mantiveram relação sexual há menos de 3, 4 dias, uma semana. Então a gente tem que lembrar que tem aquele período de incubação, de janela imunológica, que dura com um tempo variável. Então vale a pena, na suspeita forte, eu confirmar esse exame posteriormente para confirmar se realmente ele está negativo. A transmissão da sífilis da mãe para o feto, ela ocorre de forma variada, com intensidade variada, dependendo do momento em que a gestante contrai a infecção, dependendo também da carga de infecção que ela recebeu. Depende também o quanto ela demorou para iniciar tratamento. Quanto mais a gestante demora para iniciar tratamento, ou seja, quanto mais ela demora para iniciar pré-natal, para fazer o teste rápido, maior a chance dela transmitir para o bebê. E o risco de transmissão pode chegar a 100%. A transmissão intraútero, através do cordão umbilical, é a mais frequente, mas também pode haver a transmissão durante a passagem do feto pelo canal de parto, se a mãe tiver alguma lesão ativa. A infecção do feto, ele leva a consequências severas. E quanto mais tempo eu demorar para tratar, suponhamos que a gestante contraiu sífilis no primeiro trimestre de gestação. Se eu conseguir diagnosticar e tratar rápido, o risco desse bebê contrair essa infecção e ter consequências é bem menor. Se eu demoro para iniciar pré-natal, fazer a testagem, iniciar tratamento, o risco do feto ter complicações vai aumentando. E existe inclusive um grande risco de haver abortamento ou morte do recém-nascido por sífilis. A prevenção da transmissão vertical, ou seja, a prevenção da transmissão da sífilis, assim como de todas as doenças sexualmente transmissíveis, ela é feita principalmente com o uso de preservativo, é a principal medida de prevenção, porém não é a que tem melhor adesão, então a gente tem que somar todos os esforços, somar todas as estratégias para prevenir, evitar que o bebê contraia uma doença sexualmente transmissível através da sua mãe. Então, teste rápido feito o quanto antes, assim que a mulher se descobre gestante, é fundamental. Testar todas as vezes que a mulher se expuser novamente e testar novamente no terceiro trimestre. Incluir o homem na rotina de pré-natal é fundamental, porque se eu consigo diagnosticar a mulher, trato a mulher, mas eu não trato o parceiro ou os parceiros, essa mulher vai acabar se infectando novamente. E lembrando que sempre que a infecção ocorre durante a gravidez, para todas as infecções, HIV, sífilis, hepatite, se a mulher se infecta durante a gravidez, ela vai ter uma quantidade maior de bactérias, de vírus, e o risco de transmitir para o bebê é maior. Então é importante fazer a testagem no primeiro atendimento de pré-natal e uma segunda vez na 28ª semana, e repetir sempre que houver exposição sem uso de preservativo com um parceiro que não foi testado e não foi tratado. E recomenda-se que todas as parcerias sexuais da gestante sejam testadas e tratadas para HIV, sífilis e hepatites, independente do resultado da gestante. Então, mesmo que a gestante esteja negativa, veio para a primeira consulta pré-natal, está negativa, o ideal é que a gente teste também o parceiro, porque ele pode ter uma infecção recente que não passou ainda para a gestante, pode passar durante a gravidez. O atendimento da gestante do parceiro ele deve ser feito com um aconselhamento muito cuidadoso, fornecer informações claras para a gestante e para o parceiro, numa linguagem que ela consiga compreender, que ela consiga assimilar, e levá-la a entender o papel dela, o papel do pai no processo de adoecimento do filho é fundamental. Então não basta que a gente dê informações do tipo, use camisinha, faça teste, é importante que a gente inclua
o casal na proteção da saúde do feto e faça com que eles compreendam de que forma essa doença pode afetar o futuro deles e o futuro do filho. É muito importante que a gente garanta o sigilo e o direito da mãe recusar a comunicação do seu diagnóstico para o parceiro. A gente tem que ter em mente o risco de haver violência doméstica, então, embora seja extremamente importante e altamente aconselhável que a gente teste o parceiro, que a gente trate o parceiro, se houver recusa da mãe e que haja comunicação ao parceiro, a gente precisa preservar o sigilo dela e lançar mão de outras estratégias para protegê-lo. E é importante a gente utilizar sempre uma linguagem compatível com a cultura do cliente. Se necessário, inclusive compreender naquela comunidade que a gente está trabalhando de que forma é que eles se referem àquela determinada doença. Então, o HPV, por exemplo, ele é conhecido como crista de Galo. Então, se você falar HPV condiloma, pode ser que o usuário não entenda. Então, é importante utilizar uma linguagem que seja clara e compreensível para a pessoa. Então, diante de um caso de sífilis, é importante que eu avalie se ela se trata de uma sífilis primária, secundária ou latente precoce, ou seja, se a infecção foi há menos de 2 anos, ou se é um caso de sífilis latente tardia, terciária ou de duração ignorada, ou seja, aquela situação em que eu não sei há quanto tempo essa pessoa se infectou ou que eu tenho certeza que foi há mais de 2 anos. Na dúvida, a gente sempre considera como sífilis tardia, ou seja, se eu não tenho como precisar exatamente quando houve a infecção, eu vou sempre considerar a possibilidade de ter sido há mais de 2 anos. Então, se foi há mais de 2 anos, ou se eu tenho sintomas de sífilis terciária, ou se eu tenho certeza que a infecção ocorreu há mais de 2 anos, ou se eu não faço a menor ideia de quando foi. Então, diante de um caso de sífilis com evolução de mais de 2 anos, ou seja, uma sífilis latente tardia, uma sífilis terciária, ou naquele caso que eu não consigo saber quando foi que a pessoa se infectou, eu considero como uma sífilis tardia. E eu trato com 7,2 milhões de unidades, ou seja, 2 ampolas por semana durante 3 semanas. É muito importante que, na dúvida, a gente trate como sífilis tardia. Porque na grande maioria dos casos, a gente vai flagrar uma infecção através do teste rápido, vai confirmar com o VDRL, mas a gente não vai saber há quanto tempo a pessoa se infectou. Se eu tenho certeza absoluta que a infecção ocorreu há menos de 2 anos, e se eu tenho aqueles sintomas que caracterizam a infecção recente, ou seja, a presença da úlcera, as lesões de pele, eu sei que a infecção foi há menos de 2 anos, eu trato apenas com 2 ampolas de penicilina, dose única. Após o diagnóstico da sífilis, tratamento, é muito importante que seja feito o segmento clínico, ou seja, fazer a titulação seriada do VDRL para avaliar se o tratamento foi adequado ou não. O tratamento em gestante, ele deve ser feito diante do primeiro exame positivo, ou seja, quando eu faço um teste rápido numa gestante, ele dá positivo, eu não preciso confirmar com o VDRL para iniciar tratamento. O VDRL ele é importante para avaliar, para confirmar o diagnóstico e para avaliar a progressão da cura. Então, ele deve ser feito, mas eu não devo esperar o resultado para iniciar tratamento. Então, todos os casos de gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste positivo. Ou seja, se eu tenho um VDRL positivo, eu não espero fazer o FTA-ABS, eu já inicio o tratamento. Se eu tenho um teste rápido positivo, eu já inicio o tratamento e prossigo com a investigação. Então, a palavra de ordem na gestante é não perder tempo, na dúvida, tratar. Então, a gente não espera confirmar. Se durante o processo de tratamento, ou seja, as 3 semanas de tratamento, os exames chegarem todos, eu concluir que não era uma sífilis, eu posso interromper o tratamento. Mas até que eu tenha certeza absoluta, eu devo tratar, e devo tratar como se fosse uma sífilis tardia. A penicilina benzatina é o único antibiótico que comprovadamente atravessa a barreira placentária. Então é importante que ela seja usada, porque nós vamos tratar a mãe e tratar o bebê, porque pode ser que o bebê já tenha se infectado, o feto já tenha se infectado intraútero. Então é importantíssimo tratar com a penicilina, porque eu vou tratar não só a mãe, como vou tratar o bebê também, o feto. É muito importante que as unidades de saúde se organizem para a busca ativa daquelas gestantes, daquelas mulheres da região que podem estar gestantes e ainda não procuraram a unidade de saúde, para que eu garanta a testagem e o tratamento precoce
e também a busca ativa daquelas mulheres que, por acaso, foram testadas, iniciaram o tratamento e não retornaram para concluir o tratamento ou segmento. Então, essas duas buscas devem ser feitas para evitar que eu tenha crianças com sífilis congênita na região. Em relação à segurança e à eficácia da penicilina, desmistificando o medo de se administrar penicilina na atenção básica, a probabilidade de reação adversa, especial um choque anafilático, que seria a reação mais grave, é muito rara, de 0,02%. Lembrando que as células humanas elas não têm receptor para a penicilina, então a penicilina em si ela não é capaz de provocar anafilaxia. O que provoca anafilaxia são as impurezas presentes no antibiótico. Como o processo de produção de antibióticos melhorou substancialmente nos últimos anos, o risco de anafilaxia reduziu de forma muito intensa. Então, se antigamente as pessoas usavam penicilina com muita tranquilidade, inclusive nas farmácias sem prescrição médica, e a gente não via ninguém morrendo de anafilaxia em cada esquina, hoje o risco de uma pessoa receber uma dose de penicilina e fazer uma anafilaxia na sua frente, numa unidade de saúde, é muito baixo. Para ter uma ideia, o risco de anafilaxia por penicilina ela é menor do que de outras medicações que a gente usa na prática da unidade básica de saúde, como os anti-inflamatórios, como dipirona, diclofenaco, a lidocaína, que é usado pelo pessoal da odontologia, e bem maior que essas medicações, que são as anafilaxias por ingestão de alimentos, como nozes, frutos do mar, corante. Então, a administração da penicilina ela pode e deve ser feita na unidade básica de saúde, obviamente com o mínimo de cuidados para que, caso você seja sorteado na loteria, você tenha o que fazer para reverter um quadro de anafilaxia, que é basicamente o uso de adrenalina, em alguns casos corticoide e antihistamínico. Não é necessário o suporte avançado de vida. O segmento pós-tratamento ele é feito com VDRL quantitativo e ele deve ser repetido a cada 3 meses após o tratamento. E na gestante, como nós temos maior pressa para avaliar se houve tratamento ou não, ele deve ser feito mensalmente. Espera-se uma queda de dois títulos em 3 meses, ou seja, se eu iniciei o tratamento com o VDRL de 1 para 32, após 3 meses esse VDRL deve estar 1 para 8. Se ele não caiu nessa intensidade, eu tenho que avaliar o que foi que aconteceu, se houve falha no tratamento. E em 6 meses, esse título deve ter caído 3 vezes. Ou seja, de 1 para 32, após 6 meses, ele deve ter caído de 1 para 4. O título ele pode ficar totalmente negativo em 1 ano, ou pode ser que ele se estabilize num valor baixinho, 1 para 4, 1 para 2. Quanto mais o indivíduo demora para fazer o tratamento de sífilis, ou seja, aquelas pessoas que iniciaram numa fase mais tardia, menor a chance dele zerar totalmente. Não significa que o tratamento não funcionou. O mais importante é observar a progressão da queda do VDRL. Se ele caiu adequadamente, estabilizou no valor baixinho, não há motivo para eu me preocupar, porque é uma cicatriz imunológica. Se ocorrer uma elevação de 2 títulos ou mais, eu devo fazer uma nova investigação e um novo tratamento. Geralmente a falha é a ausência de tratamento do parceiro e reinfecção. Caso durante esse segmento de cura eu observe uma elevação do título, uma elevação de 2 títulos ou mais, eu devo retratar o paciente, fazer um novo tratamento, se houver elevação, ou seja, eu consegui reduzir até 1 para 2, de repente subiu para 1 para 8, então eu tenho que tratar novamente. Primeira coisa que eu devo checar Então, diante da elevação do título do VDRL durante o controle de cura, eu devo iniciar tratamento caso esse título suba 2 ou mais vezes. Ou seja, se eu conseguir tratar e o paciente teve uma queda até chegar 1 para 2 e de repente eu faço um VDRL, ele está 1 para 8, eu devo fazer novo tratamento e investigar. Na grande maioria dos casos é uma nova infecção, a pessoa tratou, curou adequadamente, porém se infectou novamente.
É importante verificar também se eu usei a quantidade correta de penicilina para a fase da doença. Então, se eu tratei uma doença com tempo indeterminado, com apenas 2 ampolas de penicilina, eu posso falhar, porque eu posso estar diante de uma sífilis tardia que deveria ser tratada com 6 ampolas. Uma outra causa de falha do tratamento é a co-infecção com HIV. Então, é importante, nesses casos, testar, se não foi testado, porque já deveria ter testado, toda pessoa com sífilis deve ser testada para HIV, mas no caso de falha de tratamento, mesmo que ele tenha sido negativo no teste anterior, é importante testar novamente. Em relação à abordagem das parcerias sexuais da gestante com sífilis, eu devo tratar com uma dose de penicilina com 2 ampolas, mesmo antes de testar. Qual é a lógica disso? Dificilmente eu vou conseguir que um homem retorne à unidade de saúde mais de uma vez, isso é cultural. Então, para que eu não perca a oportunidade de tratamento, se a gestante tem sífilis, no momento que o parceiro aparecer na unidade, primeira providência, fazer um tratamento com 2 ampolas. Pode ser que eu faça um tratamento inadequado para ele, porque pode ser que ele tenha uma sífilis tardia, mas eu vou pelo menos garantir a redução do risco desse parceiro reinfectar essa gestante ao longo da gestação. Então, fiz as 2 ampolas de penicilina, aí sim eu prossigo com a investigação, se conseguir. Prioridade para o parceiro é tratar. Obviamente que o ideal é conseguir, após a administração das ampolas, fazer a investigação correta para saber se ele tem sífilis, se ele não tem, e monitorar o tratamento, assim como a gente faz com mulher. Se por acaso eu fiz as 2 ampolas e ele deu negativo para sífilis, eu encerro por aí. Se eu fiz as 2 ampolas e ele deu positivo para sífilis, eu não sei há quanto tempo ele está infectado, eu devo prosseguir o tratamento até completar as 6 ampolas. 2 ampolas por semana durante 6 semanas. É fundamental realizar a busca das parcerias para tratamento. Então, ter uma conversa muito franca com a gestante é muito comum, ou é relativamente comum que a gestante tenha mais de um parceiro, ou que tenha trocado de parceria durante a gestação, e é importante que eu trate todas as parcerias com quem ela venha a ter contato. Para que eu considere o tratamento da gestante adequado, eu tenho que saber se eu fiz o tratamento de acordo com o estágio da doença, ou seja, se foi uma sífilis tardia, eu tenho que ter tratado com as 6 ampolas. É importante eu checar se a administração da penicilina foi feita pelo menos 30 dias antes do parto, para que eu tenha uma chance de cura. É importante que eu respeite o intervalo recomendado entre as doses. Então, a gente percebe alguns profissionais que, na tentativa de agilizar o tratamento, fazem de 3 em 3 dias, está inadequado. Então, para que seja adequado, eu tenho que ter um intervalo de 7 dias entre cada dose. E também eu devo comprovar que a gestante teve queda do VDRL, naquela titulação que eu me referi anteriormente. É muito importante registrar todas as informações referentes aos testes realizados, ao tratamento ou não do parceiro, as medicações administradas na carteira da gestante e orientá-la que ela deve levar à maternidade. Esse slide ele resume os 10 mandamentos para a prevenção da sífilis congênita. Então, são as regrinhas básicas. Se a gente conseguir fazer esses 10 passos, certamente nós não teremos transmissão de sífilis para os nossos bebês. Então é importante realizar a busca ativa dos casos que não compareceram para a consulta de pré-natal, independente da idade gestacional e dos exames prévios, ou seja, se a gestante veio para a primeira consulta de pré-natal, fez os testes, estavam tudo negativos, ela desapareceu da unidade de saúde, é importante que eu resgate ela para testar novamente. Notificar todos os casos de gestante com VDRL ou teste rápido positivo, a notificação deve ser feita com um exame só positivo. Lógico que eu devo prosseguir com a investigação, mas a notificação deve ser feita até para que a gente tenha um acompanhamento desse caso. Iniciar o tratamento da gestante com qualquer teste positivo, mesmo que eu não consiga confirmar com a técnica ideal, mas se eu tenho um teste só positivo, eu não devo esperar a confirmação, já inicio o tratamento. Monitorar o resultado dos exames, para avaliar se houve realmente confirmação do caso, qual a titulação inicial, como foi a queda do VDRL após o tratamento. Garantir o atendimento adequado e em tempo oportuno, conforme o manual da Rede Cegonha, aquelas consultas mínimas preconizadas para o pré-natal.
incentivar a participação do parceiro nas consultas, instituir o pré-natal do homem, incluir o homem no processo de gestação, fazer ele entender que ele é tão responsável como a mulher pela saúde do concepto. Orientar sobre a importância do uso regular do preservativo, tanto masculino ou feminino, durante a gestação e período de amamentação. Lembrando que a sífilis não passa pela amamentação, mas o HIV passa, então o uso de preservativo durante a amamentação é fundamental, porque a gestante pode contrair o HIV exatamente no período de amamentação. É importante tratar o parceiro, é importante preencher adequadamente o cartão da gestante e garantir que essas informações cheguem na maternidade. E é importante a gente reforçar com a gestante que ela deve levar o seu cartão no dia do parto, para que o profissional da maternidade avalie tudo que foi feito com ela durante o pré-natal. É isso, obrigada.